que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Eu coloquei como título da nossa mensagem: leia a Bíblia. E a nossa mensagem traz a mensagem que é: leia, aprenda e aplique, baseado no texto que nós acabamos de ler. Ler a Bíblia é uma coisa, podemos simplesmente ler como qualquer papel, como qualquer história. Estudar a Bíblia já é outra coisa. Estudar vai desde uma leitura mais apurada, quando nós lemos, relemos, voltamos no outro dia na mesma passagem, como também a partir de comentários. Estudamos a Bíblia nas pregações, quando elas são expositivas, da palavra. E obedecer a Bíblia ainda é outra coisa muito diferente. Acredito que seja a parte mais difícil. Sempre digo que a gente tem sabedoria suficiente para fazer muita coisa, mas nem sempre nós temos esse compromisso de praticar, de nos organizar, de definir prioridades, de pensar o que é importante para nós. Parece difícil entender, mas existem muitas pessoas hoje em dia que falam que a Bíblia, ela não é para ser seguida no seu todo. Chegam a dizer que a pessoa que crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus é um idólatra, porque está adorando um papel, uma história. Ou seja, espero que isso esteja muito distante do nosso pensamento, mas é um pensamento comum. Até mesmo quando a gente vai evangelizar, quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, nós temos que partir do princípio que se essa pessoa, em primeiro lugar, não entender, não acreditar, não aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus, dificilmente ela vai ser um cristão, É impossível ela ser um cristão, ou ela aceitar, porque ela vai achar bonita a nossa mensagem. Vocês estão falando de bondade, de amor, Concordo, mas quando a gente chega em alguns princípios, não, isso aí não é verdade, ou está ultrapassado, ou é a sua definição. Então nós precisamos entender e precisamos buscar. O salmista diz de uma forma muito especial, para que eu conheço a Bíblia? Para que eu estudo a Bíblia? Porque a única forma de eu tê-la no meu coração é aquilo que está fresquinho na minha mente. Guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Para que eu não peque contra o Senhor, para que eu não desvie dos caminhos do Senhor. Eu preciso saber a vontade do Senhor para não transgredi-la. Um versículo antes aqui, versículo 10, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ou seja, nós precisamos obedecer os mandamentos, praticar os mandamentos, para guardar puro o nosso caminho. Precisamos de tê-la no coração, para que nós não estejamos fugindo da palavra. Olha o Salmo 37, verso 30. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Então a nossa mensagem, a nossa devocional desta manhã, uma semana depois do dia da Bíblia, nós estamos voltando aqui. Como é importante nós conhecermos a Bíblia. Tem uma frase de Charles Swindoll que diz: eu não conheço
nenhuma outra prática da vida cristã mais recompensadora, falando de modo prático, do que memorizar as Escrituras. Memorizar as Escrituras é um caminho para que nós possamos tornar a nossa mente cativa à palavra. Uma passagem que fala, que a gente deve ter a nossa mente cativa. O que é isso? É uma prisão? Não. É a liberdade de viver com Cristo. E eu só tenho essa mente cativa à palavra se eu tiver na mente a palavra. Saberei reconhecer o que é errado quando eu tiver no coração essa palavra. Spurgeon tem uma frase também dele que diz: se há no mundo pessoas abençoadas, certamente devem ser aquelas que estão no caminho de Deus e cuidam sempre de manter suas vestes sem manchas do mundo. Ser abençoado é uma palavra também tão mal definida. Eu quero uma bênção para o ano novo, já vem casa nova, carro, família e tudo mais. Ser abençoado é ter a palavra de Deus no coração, é ter a santidade, é reter estas palavras, é apegar-se aos mandamentos de Deus. Não há ninguém mais abençoado do que uma pessoa que busca viver essa piedade. Então nós estamos aí diante desse desafio diário de conhecer as Escrituras, de estudar as Escrituras. Precisamos reservar um tempo, precisamos ler, reler, precisamos fazer isso, porque ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra coisa, e obedecer a Bíblia é ainda outra coisa muito diferente. Nós estejamos buscando nos servir desse privilégio que temos de ter a palavra, e não só de ter a palavra, mas de ter o Espírito Santo que nos faz entender essa palavra. Quantas pessoas leem a Bíblia, para elas aquilo ali é uma história qualquer. E que privilégio que a gente tem de ouvir a mensagem, como nós vamos ouvir a escola dominical, a pregação, ou quando nós lemos no nosso quarto a nossa Bíblia. Que privilégio que nós temos, Deus falando conosco. Então nós precisamos exercitar isso. Como eu disse terça-feira, no livro de Apocalipse, Jesus fala: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Dá exatamente essa ideia de comunhão com o Senhor. O Senhor está à porta, Ele está na palavra, Ele está à porta através da oração. E se você abre essa porta, ou seja, se você separa um tempo para essa visita do Senhor, Ele vai estar lá em comunhão, Ele vai te falar, Ele vai te ensinar, Ele vai assim nos abençoar. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Pai, porque felizes são aqueles que seguem a Tua lei, e que nós possamos dia a dia compreendê-la, estudá-la e aplicá-la na nossa vida em relação às dificuldades, ó Pai. São tantas as nossas dúvidas a respeito do futuro, são tantos os nossos medos, mas nada disso é maior do que a nossa confiança e a nossa fé quando depositada na Tua palavra. E que nós possamos, ó Deus, olhar para isso e que nós possamos vencer as dificuldades, possamos ter uma vida abençoada através desse conhecimento e da aplicação da Tua palavra nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja, ó Deus. Que essa igreja sempre seja uma igreja aberta à palavra, não há modas, não há superstições, não há eventos vazios, mas que nós possamos, ó Deus, estar sempre nos reunindo aqui, nesse objetivo de conhecer mais o Senhor, e que nós possamos sair daqui no desejo de glorificar e praticar aquilo que aprendemos. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.